Olá, graça e paz, seja bem-vindo aos nossos devocionais e hoje quero compartilhar uma palavra poderosa no seu coração, livro de Jó, capítulo de número 1, amém? Então abra a tua Bíblia, livro de Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe e a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e seus bens se multiplicam na terra? Então, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, amados? Bom, nesse texto de hoje, nesse capítulo, podemos tirar muitas lições. E o desafio é trabalhar essas lições em pouco tempo que nós temos junto aqui nos nossos devocionais, né? Então, vamos trabalhar? Veja bem, Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, que eu acabei de ler para você. A gente precisa primeiro entender, né? Eu coloquei aqui, amados, Abraão foi considerado amigo de Deus, certo? Abraão se tornou um amigo de Deus. Nós podemos dizer também que Jó era um servo de Deus. Enquanto Abraão é amigo de Deus, né, Jó assume essa característica de um servo de Deus. A palavra diz que Jó, ele possuía muitos bens. Então Jó era um homem rico, né, muito rico. Na verdade era um sheik naqueles dias. Lembrando que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, provavelmente escrito antes, né, dos livros de Moisés, porque Moisés escreveu o Pentateuco, mas acredita-se que Jó tenha sido escrito antes da lei, né, no período ainda ali entre Abraão. Amados, ele era muito rico e ele ainda tinha 7 filhos homens e 3 mulheres. Então, para aquele tempo, um homem que tinha 10 filhos, principalmente 7 homens, era um homem muito abençoado. Então, além da riqueza, ele tinha uma família grande. Amém? Bom, continuando, mas algo aconteceu aqui que mudou a história desse homem, porque Satanás entra na presença de Deus. Interessante, né? Satanás entrou na presença de Deus. Lembra-se muito bem que, na verdade, ele é o acusador, né? Então, diante de um tribunal, aonde fica o acusador? Ele estava lá na presença de Deus. E nesse momento agora da história, nós podemos tirar alguns pontos muito interessantes nesse encontro, né, que Satanás teve com Deus. Primeiro, ele estava junto com os anjos. Então, os anjos se apresentando diante de Deus, quem estava lá no meio? Satanás. Amados, por isso que a Bíblia, né, em Efésios capítulo 6, fala que a nossa luta, né, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, poderes, né, forças que agem nesse mundo. Então existe uma batalha espiritual sendo travada nas regiões celestiais. Não podemos ignorar esse fato, temos que estar atento a isso, porque de repente você está travando lutas com pessoas, mas na verdade você tinha que estar travando batalhas com os espíritos imundos que estão agindo por detrás dessas pessoas, né? Os espíritos imundos que estão controlando o ambiente e não contra aquela pessoa. E muitas vezes você está focado, tá triste com alguém, brigado com alguém, mas a sua luta não é contra essa pessoa, a sua luta acontece nas regiões espirituais. Continuando, ele fala que, Deus pergunta, de onde vens? Ele fala de rodear a terra. Então você percebe que ele faz tipo uma
supervisão, não é isso? Ele faz uma supervisão, então ele vai em determinados lugares. Como ele não é onipresente, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não, ele precisa se locomover. Então ele estava rodeando a terra, provavelmente numa supervisão, procurando alguém aí para fazer o mal. Continuando também, conversa em relação a uma pessoa. Então agora Satanás e Deus estavam conversando em um diálogo em relação a uma pessoa. A pergunta é, se nesse momento agora, Satanás e Deus estão conversando ao teu respeito, qual seria a conversa que eles teriam? Qual seria a conversa que seria dita, se o nome lá que fosse levantado fosse o teu? Qual era a conversa que iria acontecer no céu? Continuando, a palavra do Senhor diz que ele lançou uma dúvida. Mas também Deus, você cerca Jó de cuidados, de bens, de riqueza, por isso ele vai sempre te temer, vai buscar a tua face, mas tira tudo que tem. Então veja bem, a dúvida ela é terrível, Eu já falei sobre isso, que a dúvida ela tem o poder de corroer, a dúvida ela tem o poder de fazer a pessoa ficar doente. Por isso que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, que para passar disso provém do inimigo. Percebe-se também que em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus, quando foi tentado, Satanás tentou lançar dúvida. Se és o Filho de Deus, será que é Filho de Deus mesmo? Será que você não está enganado? Então veja bem, cuidado. Os espíritos imundos tentarão lançar dúvida a respeito do teu ministério, a respeito do teu casamento, a respeito da tua família, justamente para que a dúvida comece a te corroer. Então ele tentou lançar dúvida. Amém, amados? Agora, continuando aqui, nós sabemos que Jó era um homem reto, íntegro e que temia a Deus. Mas uma pergunta aqui interessante é, o que fazer quando o mundo cai ao meu redor? O que fazer quando o mundo cai ao meu redor? Eu coloquei essa frase que eu lembrei a música de Juliano Som. Lembra que ele canta uma música assim? Quando o mundo cai ao meu redor. Então, o que fazer quando o mundo cai ao meu redor? Por quê? No mesmo dia, depois que Satanás recebe uma autorização para tocar nos bens e na família de Jó, no mesmo dia ele recebe várias notícias ruins, todas no mesmo dia. Então foi pancada em cima de pancada. E muitas vezes também a vida fez isso com você, não é verdade? Pancada em cima de pancada. E o que fazer quando o mundo cai ao meu redor? Sair gritando, sair murmurando, abandonar Deus, sair da igreja, sair do relacionamento com os irmãos. O que fazer quando o mundo cai ao nosso redor? Amados, eu vejo que dentro desse texto aqui, o sofrimento é inevitável. Nós lutamos e fazemos de tudo para evitar o sofrimento, não é verdade? E é bom que você faça isso, mas o sofrimento, na maioria das vezes, é inevitável. De repente surge uma situação na sua vida em que você não estava esperando. E agora, o que fazer? Não é verdade? Mas eu sou temente a Deus. Mas eu sou servo de Deus. Por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? Geralmente a gente faz essa pergunta, Por quê? A gente quer o porquê, Por que, Deus? Por que, Deus? Por quê? Não é verdade? Mas, na maioria das vezes, nós não teremos essa resposta. Não teremos essa resposta. Por que que você está atravessando aquele sofrimento? Por que que você está enfrentando aquela situação? Sendo sincero para você, eu vejo que o sofrimento faz parte da vida humana. Por isso que Jesus declara na palavra dele, em João capítulo 16, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é verdade? No mundo tereis aflições. O próprio Filho de Deus enfrentou o sofrimento nessa terra. Então o sofrimento faz parte da vida do ser humano, do nosso cotidiano. A gente vai ter que lidar com ele em certas ocasiões. E aí a gente procura o porquê. E na maioria das vezes não haverá um porquê. Mas
o que me chama a atenção no texto é qual a resposta que você vai dar diante do sofrimento. Eu vejo que o que é mais importante não é o porquê, mas qual é a resposta que você vai dar diante do sofrimento. Não é verdade? Qual é a resposta quando a crise bate na sua porta? Qual é a resposta? Porque aí, na verdade, vai diferenciar aqueles que realmente temem a Deus e aqueles que eram convenientes com Deus. Os que são tementes a Deus passam pela prova, ou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Mas os que são convenientes, eles vão sair da presença de Deus, vão dizer assim: eu não quero mais, eu quero voltar à velha vida, eu quero voltar às minhas velhas práticas. Por quê? Porque ele esperava receber de Deus, ele queria que ele fosse carregado no colo, mas de repente veio o sofrimento e aí então ele fica chateado, fica decepcionado. Então, na verdade, não havia temor dentro do coração, havia uma conveniência dentro do coração. Continuando aqui, amados, muitas vezes é fácil, presta atenção, é fácil lutar contra os inimigos externos. Nós que estamos nos devocionais, Davi lutou com o gigante Golias, Davi lutou contra o exército, Davi lutou contra não sei quem. Às vezes não é tão difícil assim, mas o maior problema, a maior dificuldade é o inimigo interno. Se chama eu, meu eu. Às vezes você lidar com uma situação lá fora, tudo bem, mas e o meu eu? Porque na verdade, se você observar, a maioria dos problemas que nós enfrentamos estão aqui dentro. Eu saí da igreja por causa de fulano. Tá, mas se você for observar, é um problema que você tem aqui dentro, mal resolvido. Não é verdade? Então muitas vezes você está caminhando na presença de Deus e afasta do caminho de Deus. Às vezes o problema está aqui dentro. Então, diante de um sofrimento, diante de uma provação, ele vai revelar o que está no seu coração. A provação que veio sobre Jó estava exatamente revelando o que estava no coração de Jó. Então, quando você é apertado, quando você é machucado, o que sai de dentro do seu coração? Olha a resposta que Jó deu para o sofrimento. No versículo 21. No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. Olha a resposta. A palavra diz que naquele dia que ele recebe, quando o mundo caiu ao seu redor, ele se prostrou, se humilhou, raspou a cabeça, pano de saco, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uau! Que resposta que Jó deu para o sofrimento, Então, essa é a mensagem que deixa no teu coração nessa manhã. Qual é a resposta que você dá para o sofrimento? Na maioria das vezes, você não encontrará uma resposta para si. Por quê? Mas qual é a resposta que você vai dar diante do sofrimento? Amém? Que Deus te abençoe e guarde essas palavras no teu coração, no nome de Jesus.